Aproveitando, vamos fazer uma comparação um pouquinho sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro com o julgamento do presidente hoje, Lula. O que você acha que tem de diferente entre os dois julgamentos? Tanto juridicamente quanto politicamente. Olha, eu acho que é muito semelhante o clima político em relação aos dois julgamentos. Por quê? Porque foram dois julgamentos muito emblemáticos de duas figuras do alto escalão da República, dois presidentes da República, mas foram dois julgamentos que aconteceram em um clima de polarização, onde ora um, ora outro titularizavam o maior cargo do Brasil, que é o cargo de presidente da República. Então, nesse ponto tem muitas semelhanças, mas eu acho que as violações jurídicas que estão acontecendo nesse caso presente, no caso do 8 de janeiro, elas são bem piores do que as da Lava Jato, porque na Lava Jato as coisas ainda estavam acontecendo, teve problemas, como eu disse, mas ainda estavam acontecendo com um certo aspecto de normalidade. Os julgamentos tinham início na primeira instância, tanto que o próprio presidente Lula foi condenado por Sérgio Moro, lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, teve a possibilidade de recorrer para o TRF, recorreu, foi condenado novamente, apresentou recursos ao STJ, recursos ao STF, teve seus recursos indeferidos e todos os processos de Lula caiu em razão de nulidades processuais, não caiu por exame de mérito. Não caiu porque examinaram o caso e disseram, olha, não, o Lula não cometeu os crimes que foram a ele imputados. Caiu porque se julgou a parcialidade do juiz Sérgio Moro, levantaram aí a possibilidade de que Moro estaria com motivações políticas para o julgamento, porque após a condenação, após a vitória de Bolsonaro, num pleito em que Lula não participou, Moro se tornou ministro. Aliado a isso também teve o caso da Vaza Jato, que revelou as conversas que Moro tinha com o Deltan Dallagnol, com outros procuradores da operação, o que eu acho que foi o grande erro da operação Lava Jato. Isso não existe como a gente passar um verniz de legalidade, mas é comum, é coisa do expediente. Não é. O acusador não pode ter esse grau de contato com quem vai julgar a causa, sob pena de você contaminar o julgador. O julgador tem que ser inerte, tem que ser imparcial. Eu acho que esse foi o grande problema processual da Lava Jato e acabou gerando as nulidades. Mas, de novo, tudo isso aconteceu com um aspecto maior de devido processo legal. Não como acontece hoje. Como eu disse, julgamentos começando no STF, pessoas que não têm foro por prerrogativa de função sendo julgadas no STF, o STF abrindo inquérito atrás de inquérito sem prazo para que esses inquéritos terminem e casos que viram buracos negros, que vão puxando para dentro de si tudo aquilo que circunda o caso. Então, novamente, eu acho que em um Estado democrático de direito nós não podemos normalizar esse tipo de expediente. Isso não é democrático. Não é democrático. Tem uma coisa que a gente estava conversando e que eu acho que é muito importante, já começa no dia 8 de janeiro. Porque depois da fatídica manifestação, que começaram as prisões, se eu não me engano, foram mais de 1.000 pessoas presas, né? E que não havia lugar aonde colocar essas pessoas. Eu nunca vi isso no Brasil. As pessoas ficaram presas, detidas em lugares em Brasília, como eu vi gente em quadra de colégio. Exato. A Polícia Federal e a Polícia Militar, e, enfim, não sei quais são as polícias, mas as pessoas ficavam ali, comiam uma marmitex, presas, dormindo em colchonetes, dormindo em tendas, dormindo em barracas. Era como se tivessem, elas estavam como se estavam nas portas dos quartéis, levaram presas para dentro de ambientes públicos. E dali começou esse processo que, na minha avaliação, não sei se, aí quero saber a sua opinião, isso é correto, é normal, não deveria ter acontecido dessa forma? Agora eu quero aproveitar esse gancho aí, porque também houve uma manifestação há alguns anos atrás, foi 2013, me parece. Repercussão muito grande. Eu sei qual que você vai falar. E a pergunta é, naquela época, o que foi feito com as pessoas que foram detidas? Houve esse mesmo comportamento semelhante ao de agora ou houve diferença? Não, e é até interessante que quando a gente fala da construção de narrativa, né?
Eu lembro, logo nos dias subsequentes ao 8 de janeiro, chamavam os manifestantes de terroristas, de criminosos, enfim, toda sorte de adjetivo pejorativo. Mas quando a gente trata dessas outras manifestações, como essa que o vereador citou, que ocorreu também na Praça dos Três Poderes, e ocorreram tantas outras vezes aqui em São Paulo, com depredação. Teve depredação do prédio da Fiesp, quebraram as vidraças. A Câmara Municipal? Enfim, aí são sempre tratados como manifestantes, né? Estão ali, alguns se exaltaram e acabaram cometendo crime de dano, mas estavam ali, em síntese, exercendo o seu direito de livre expressão do pensamento, seu direito de livre manifestação. É exatamente o que aconteceu no 8 de janeiro. Nesse caso que você trouxe paradigma, não foi o MST, foi um movimento correlato ao MST também, alguns desses movimentos aí que servem de base eleitoral à esquerda brasileira, que versam sobre reforma agrária, mas que, enfim, quando a gente vê, são, na verdade, braços político-partidários de certos segmentos políticos da esquerda. Essa manifestação ocorreu nos mesmos modos do 8 de janeiro, incendiaram o prédio do Ministério da Agricultura, quebraram diversas vidraças também. Só basta pesquisar na internet, né? Não agora fiquem aqui no podcast, mas acabando o podcast aqui, pesquisem a respeito dessa manifestação que aconteceu em 2013, exatamente o mesmo molde do 8 de janeiro. Essas pessoas foram detidas, algumas pessoas foram detidas, e houve uma orientação da PGR, se eu não me engano, à época, para que essas pessoas fossem colocadas em liberdade, porque o aparato jurídico do Distrito Federal não dispunha de estrutura para promover ali as audiências de custódia, para dar aquele primeiro atendimento que a lei pressupõe que seja dado quando uma pessoa é recolhida à prisão. No caso do 8 de janeiro, totalmente diferente. Realmente, bispo, colocaram em pátios de escola, negligenciaram questões médico-hospitalares de alguns dos manifestantes. E outro ponto também que gera uma nulidade patente em relação à prisão. As audiências de custódia, curiosamente tão defendidas pela esquerda brasileira, foram negligenciadas, não foram realizadas. E a orientação da lei é clara nesse sentido. Se não se realiza a audiência de custódia no prazo de 24 horas da prisão, a pessoa tem que ser colocada em liberdade. Quando você fala audiência de custódia, para as pessoas em casa entenderem de forma prática, como é que funciona isso? Vamos lá. A audiência de custódia, ela é um primeiro contato da pessoa que é presa com o Poder Judiciário. É algo que o Brasil se tornou signatário por intermédio do Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto internacional sobre direitos e garantias fundamentais, e ela é uma audiência que se presta só a examinar os requisitos da prisão. Se a prisão foi tudo bem, se a pessoa não foi vítima de violência policial, se foi dito a ela as razões pelas quais ela estava sendo presa. É um contato preliminar para avaliar somente a prisão. E aí, na audiência de custódia, o juiz decide, conforme as circunstâncias, se ele vai seguir a regra geral que vigora no Brasil, que é a presunção de não culpabilidade, ou seja, a pessoa tem o direito de acompanhar o seu processo em liberdade, não pode ser presa até a sentença penal, da qual não cabe mais recurso, que é aquela que nós chamamos de sentença penal transitada em julgado, ou se, diante das circunstâncias, diante do perigo que essa pessoa pode colocar ou para a sociedade ou para a instrução do processo, caso ela fique solta, se nesse caso vai ser decretada uma prisão preventiva. No 8 de janeiro, repito, nenhuma audiência de custódia foi realizada nesse prazo. Nenhuma das pessoas foi submetida à audiência de custódia. Ficaram todos recolhidos realmente nessas estruturas, alguns em centros de detenção provisória, outras em pátios de colégio e toda sorte de repartição pública, mas a elas não foi dado esse direito. E mesmo assim, foram mantidas encarceradas. True Podcast, onde a verdade não tem filtro.